Vamos aumentar aí melhorar esse processo de autoconhecimento. E hoje vamos falar então sobre o reencontro. E isso é um tema importantíssimo, né? Parte do processo terapêutico é a gente se reencontrar. Então, assim, a gente, dentro da linha humanista, que é uma linha, né, da psicologia, e eu sou dessa linha humanista, a gente entende que todos nós nascemos, né, com capacidades, com soluções, com criatividade, né, com potência, com força. A gente nasce com isso, só que no nosso processo, que eu vou estar falando um pouquinho sobre isso hoje, a gente começa a se desconectar de nós mesmos, né? Boa parte da nossa educação fala pra gente, da nossa educação emocional, fala da gente que importa mais o que o outro pensa de você do que o que você mesmo pensa de você, que importa mais o que o outro vai achar de você, né, do que a sua própria necessidade, né? Então, todo esse processo adaptativo vai fazendo a gente ficar cada vez mais alienado da gente, das nossas emoções, das nossas capacidades, da nossa potência, das nossas soluções, da nossa criatividade. E essa alienação é o que adoece a gente, né? Então, a linha humanista entende que no momento em que a gente vai ressignificando esses processos adoecedores, quando a gente vai desenvolvendo um pouco mais de senso crítico sobre, por exemplo, as regras sociais, quando a gente vai entendendo um pouco mais da nossa história, né? E vai entendendo onde ficaram as nossas dores, né? Quais foram as repressões ou as carências que ficaram mais fortes. Na hora que a gente vai conseguindo ressignificar a minha autoimagem, o meu valor, né? Então, quando a gente começa a desenvolver autoestima, autoempatia, não fica se perseguindo nem se desqualificando. Quando a gente se reencontra, a gente entende que o processo naturalmente é de crescimento, né? Então, é muito impressionante isso dentro do consultório, como que as pessoas que realmente vão desbloqueando, né, essas feridas, vão curando essas feridas, vão desbloqueando a sua autoimagem, o quanto que elas crescem, né? O quanto que elas desabrocham, né, o quanto que elas se sentem seguras com elas mesmas, tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, o reencontro, tá bom? Não é um processo simples, né, gente? Não é mesmo, enfim, é um processo mais profundo, mas hoje eu vou estar aqui passando algumas coisas pra gente exercitar que já ajuda muito, né? Quem realmente fizer com dedicação. Lembra, gente, que nada na vida é passivo. A gente não conquista nada na vida passivamente. As nossas conquistas são ativas. Então, desenvolver saúde emocional, inteligência emocional, autoestima é algo que a gente constrói. É um processo ativo. Então, eu gosto e eu faço muito isso dentro do meu consultório. Eu passo o exercício. Porque a consciência, sem a prática, ela não se fortalece, a gente não introjeta, a gente não absorve aquilo ali como uma verdade nossa. O que gera verdade é experiência, é vivência. Então, além da consciência, a gente precisa exercitar a nossa consciência, tá? E é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos tomar consciência de algumas coisas e logo em seguida vamos exercitar, tá? Vou passar aí alguns exercícios pra vocês, para durante a semana, para que vocês absorvam mais a consciência que vocês vão estar tendo hoje, beleza? Então vamos lá. Olha só, como eu sempre gosto de começar com uma frase, né? Hoje eu escolhi uma frase de Maslow, que é um dos pais da linha humanista, né? Que é o pai da linha humanista, né? E que vem todo esse olhar, né? De que nós humanos somos potentes e capazes, né? Que o que nos adoece é esse distanciamento, essa alienação, essas feridas que ficam se arrastando aí ao longo dos anos, né? E se fortalecendo neuroticamente ao longo dos anos. Então tem uma frase dele que eu gosto muito que fala assim: o homem criativo não é um homem comum a qual se acrescentou algo. Criativo é o homem comum do qual nada se tirou. O que ele quer dizer com isso? Nós somos criativos por essência. Criatividade não é uma coisa que nos é dado, é uma coisa que nos é estimulada. E quando a gente fala de estímulo, quer dizer o quê? Que já está dentro de nós. Naturalmente nós somos criativos. Assim como naturalmente nós somos capazes, nós somos potentes, nós somos emocionais, naturalmente. Naturalmente nós somos errantes. Tudo isso é natural da nossa humanidade. E a questão é como que a gente vai significando essas coisas e como que a gente vai se reprimindo durante o processo, o que vai fazendo a gente se desconectar da gente, né? Então, muitas vezes, gente, isso é muito comum. Eu recebo muita pergunta
que não é, obviamente, né? Não é a intenção da pessoa, mas muitas vezes as pessoas perguntam as coisas de uma forma como se houvesse uma solução mágica, né? Uma solução mágica para aquilo que ela tá perguntando. Como que eu faço isso? Uma coisa que na verdade é um processo, né? E aí geralmente eu tento explicar que isso na verdade não é eu que vou dar. Eu posso encaminhar um processo para que aquela pessoa construa. Porque o que traz autoconfiança, o que faz a gente se conectar de novo, é algo que ninguém pode fazer pela gente, só a gente. Então a terapia, ela não é um psicólogo falando pra você o que fazer. A terapia é um psicólogo te ajudando a ressignificar processos, te fazendo entrar em contato com coisas reprimidas e que te adoecem até hoje, né? Fazendo você rever a sua autoimagem, questionar os padrões sociais. É uma pessoa que te incentiva, mas você constrói esse caminho, né? Porque você precisa voltar a se conectar com você mesmo. Entender que há dentro de você as suas soluções, né? Eu até fiz uma postagem agora há pouco tempo falando sobre isso. Às vezes o que a gente tanto procura fora da gente tá dentro da gente, né? Tá dentro da gente. Mas por que muitas vezes a gente não quer lidar com isso? Porque dá trabalho. Aí a gente prefere acreditar que a gente vai ouvir uma outra pessoa, que outra pessoa vai resolver isso pra gente, né? Ou a gente prefere simplesmente tomar uma medicação que me anestesia. Isso não resolve, né? O nosso processo de reencontro com a gente é ativo, ação, movimento, experiência, pôr a mão na massa, tá? Então o processo terapêutico não é um processo passivo, é um processo ativo. E é aqui que eu vou estar convidando vocês hoje também a produzir um pouquinho a partir dessas reflexões e exercitando a saúde emocional de vocês, tá bom? Esse reencontro consigo. Então, gente, eu anotei aqui algumas coisas que acontecem com todo mundo, fazem parte do nosso processo de desenvolvimento humano e que é importante da gente tomar consciência, pra gente ter senso crítico, pra gente não simplesmente achar que isso sou eu, né? Então fala assim, não, mas eu sou muito burro. Né? Tem gente que fala esse tipo de coisa, né? Bem dura e bem agressiva consigo. Mas eu não dou conta de nada, mas eu sou muito burro, mas eu sou fraco, mas eu... Entende? Então, a gente precisa entender um pouco do nosso processo pra gente ter compreensão e desenvolver senso crítico. Eu sou burro? Ou será que é porque eu não atendi tais demandas e as pessoas querem falar que eu sou burro? Eu não dou conta ou eu sou duro demais comigo? E aí, apesar de eu dar conta de um monte de coisa, uma coisa que eu não dou conta, eu fico perseguidor comigo, né? Então, a gente precisa ter esse senso crítico para que a gente consiga ter saúde emocional, tá? Afinal, vão haver erros, nós somos demandantes, somos seres demandantes, nós temos necessidade de se relacionar, né? A gente não vai dar conta de tudo sozinho e a gente precisa significar isso para que a gente possa desenvolver a nossa autoestima, tá bom? Então, olha só. O adoecimento emocional, muito do nosso adoecimento emocional vem dessa alienação do nosso contato com nós mesmos. É tão impressionante, gente, o quanto que isso é real, o quanto que a gente fica alienado de nós mesmos, né? O quanto que a gente fica numa busca de aceitação, né? De qualificação das coisas externas, que muitas e muitas vezes a gente ultrapassa os nossos próprios limites. A gente se desconecta de coisas até fisiológicas. Tem pessoas... muito comum, de pessoas, por exemplo, que têm uma compulsão profissional, ficarem um dia inteiro sem ir no banheiro, sem comer, sem beber água. Tem pessoas que estão com dor indo trabalhar, cheio de dor, cheio de problema físico indo trabalhar. Aquele corpo tá falando, para, respeita seu limite, você tem um limite, descansa também. Mas eu tô tão ansioso e eu tenho uma fantasia emocional de que é aquilo que define meu valor, que eu não tô conectado comigo, eu tô me desrespeitando. Aí eu saio daquele trabalho pancadão e vou beber no fim de semana porque eu quero me sentir feliz, só me sinto feliz bebendo. Desconexão comigo, desconexão. A gente pode ser feliz com a gente mesmo, presente na nossa vida, tá? Não tô falando, gente, que é ruim beber, mas eu tô falando que existe sim um condicionamento de muitas pessoas que só se sentem felizes que só sentem que tem valor sobre várias condições, se estiver agradando, se for forte, se der conta do trabalho, Então a gente tem que estar muito atento, porque é isso, a gente tá o tempo todo se abandonando, saindo do contato com a gente, e aí o que acontece? Previstamente, vai acontecer uma situação na nossa vida que ou a gente vai errar, ou alguma coisa vai dar errada no meio do caminho, porque isso é vida. Nossa vida não é perfeita, nós não somos perfeitos e a nossa vida não é perfeita. Ou seja, de antemão isso é previsto,
Mas o que que acontece? Como toda a minha demanda, todas as minhas fichas estão apostadas em algo externo, aquilo me pega com tudo. Me pega com tudo. Eu simplesmente não dou conta. Aquilo me pega. Por quê? Porque eu não tenho a mim mesmo. A gente fica investindo muito tempo em coisas externas para que a gente se sinta com valor e não investe na única coisa que a gente realmente tem poder, que somos nós mesmos. Então a gente fica alienado do que a gente sente, do que a gente pensa, do que a gente acha, porque a gente muitas vezes fica confuso, inseguro com o que a gente percebe, com o que a gente sente, com o que a gente pensa, com medo de se expor, de criar, de inovar, de se desenvolver, porque tem medo de crítica, tem medo de desqualificação, né? Ou seja, isso vai minando o nosso poder pessoal a ponto de que qualquer coisa que acontece no meu dia me impacta de uma forma extremamente adoecedora. Então isso acontece muito, muito. Às vezes as pessoas falam assim, Dri, mas eu me acho muito frágil, muito sensível ao mundo, né? Outras pessoas falam, nossa, mas eu me sinto fria, distante das pessoas. Os dois são mecanismos de defesa, tá, gente? Por quê? Porque se eu não sinto confiança em mim, de que eu vou estar lá pra me proteger, de que eu posso me envolver, me relacionar, de que eu posso errar e tá tudo bem. Se eu não estou comigo, eu busco mecanismos pra me proteger, né? Ou mecanismos pra estar na vida. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito aberta, né? Que não tem uma boa autoproteção, que tá muito aberta ao mundo, qualquer coisa que acontece, qualquer falha que ela tem, qualquer frustração que ela vive, impacta ela de uma forma horrorosa. Horrorosa. E ela se sente extremamente fragilizada, ameaçada, insegura. Ou aquela pessoa extremamente fechada ao mundo, né, que não vive os grandes benefícios dos vínculos, da entrega, da troca, né, porque ela tá tão ameaçada. E veja, isso também é insegurança, porque muitas vezes a gente vê pessoas fortonas, né, agressivas e etc, e a gente acha que aquela pessoa, nossa, aquela pessoa é super segura. Não, isso também é uma atitude de insegurança, porque também é uma forma de reagir de forma insegura ao mundo. Então eu fecho barreiras, me calo, me distancio, fico frio. Então, veja, gente, para que a gente possa viver as nossas potências e usufruir, né, de forma real, né, e com o melhor que tem nas relações, a gente precisa investir e confiar na gente, porque só assim que a gente vai confiar de que nós somos fortes, né, e que a gente pode dar conta das coisas que acontecerem, a gente pode resolver essas coisas, né, e que tudo bem a gente também não ser perfeito, né, e que a gente vai conseguir estar vulnerável na vida, se sentir seguro de estar vulnerável na vida, que tudo bem estar vulnerável na vida, que isso não quer dizer estar fraco na vida, ou seja, que eu posso então trocar, falar de mim, me expressar, me comunicar, me vincular, né, então só o encontro, o reencontro consigo, né, o voltar. E aí muitas pessoas acham que isso, mas eu vou me tornar então uma pessoa egoísta. Não! Quanto mais conectado a gente tá com a gente, mais a gente tem pra dar. É inversamente, é o inverso disso. Quanto mais conectado a gente estiver com a gente, mais a gente tem verdadeiramente pra dar, porque muitas vezes a gente tá dando o que a gente não tem. A gente tá ultrapassando nossos limites pra dar alguma coisa, né? A gente tá ultrapassando coisas que a gente, vivendo coisas que a gente não gosta, fazendo coisas que a gente acha injusto, né, simplesmente para agradar. A gente tá dando coisas que a gente não tem. Então entenda, isso vai ter um preço depois. Porque no momento que a gente agrada, não tendo para agradar, ou seja, ultrapassando os nossos limites para agradar o outro, entenda que vai haver uma cobrança, porque no momento que a gente faz isso, a gente tá vivendo uma codependência. E aí logo depois a gente quer que o outro ultrapasse os limites dele também pela gente. A gente vai ter expectativas e exigências disfuncionais sobre aquela pessoa. Então isso não é o dar. Isso não é ser dar simplesmente, verdadeiramente. Então entenda, quanto mais conectado você tiver com você, obviamente você vai poder dizer alguns nãos a mais do que antes? Vai, mas com certeza você também vai estar dando de forma muito mais verdadeira e protetiva e construtiva, né, do que antes. Então, isso, né, gente, não é egoísmo a gente se reencontrar. É potência e é resolver muitos problemas das relações, porque muitos problemas das relações é projeção. A gente fica projetando no outro uma necessidade nossa, uma responsabilidade nossa. Então, assim, eu que deveria estar fazendo isso por mim,
e fico exigindo que o outro faça por mim, porque eu mesmo não faço, né? Uma carência. Então, eu tenho um problema comigo de autoimagem, de eu não me sentir bom o suficiente, de não me sentir... E eu fico projetando isso na relação, achando que qualquer coisa, que qualquer limite, qualquer coisa que o outro faça é um abandono, é uma rejeição a mim, sendo que, na verdade, é uma questão minha. Então, muito pelo contrário. O reencontro consigo, gente, beneficia muito as relações, né? E beneficia você mesmo. Quanto mais saudável nós estivermos, mais saudável nós estaremos nas relações. É muito importante a gente entender isso, né? E aí, vamos lá. Trouxe aqui alguns aspectos que fazem a gente se alienar, se distanciar de nós mesmos. Repressão. Então, repressões emocionais. Muitas pessoas, né? Aliás, todos nós temos repressões emocionais, né? Mas algumas pessoas vivem repressões mais duras. O que eu quero dizer com repressão emocional, gente? Por exemplo, a pessoa sente tristeza. Para de ser mole. Para de ser mole, que besteira, né? Ou, por que você tá... Essa é uma frase muito comum, né? Assim, nossa, mas você tá triste com isso? Na minha vida, na minha história é muito pior. A minha história é muito pior e você tá triste com isso? Né? Então, assim, as pessoas... A gente vive muito uma repressão emocional. Da tristeza, da raiva, né? Muitas pessoas significam a raiva como violência. E raiva não é violência, né? A raiva, na verdade, é uma emoção de proteção. Onde, se a gente expressar de forma saudável, a gente vai estar colocando um limite. A gente vai estar comunicando uma coisa que a gente não gosta. E na mais grave das situações, ou seja... Se eu estiver vivendo, né, com uma pessoa que realmente me faz mal, que me destrói, eu vou me distanciar. E isso é uma ação da raiva, é uma consequência da raiva. Muitas pessoas ficam em relações destrutivas, abusivas, porque tem uma repressão da raiva. A raiva é ótima, gente, importante. O medo, muita gente tem repressão de medo, né? E aí sente o quê, no fim das contas? Angústia. Eu tô angustiado. E às vezes aquilo é medo. O medo é uma emoção muito importante. O medo ajuda a gente a estar mais atento, a se preparar mais, a se cuidar. Ai, minha psicóloga linda! A se preparar, a se cuidar, né? A investir na gente, a buscar ajuda. O medo é importantíssimo. A alegria, tem gente que é reprimido na alegria, né? Pessoas que viveram uma vida inteira familiar de amargura, de tristeza, né, de violência, de um lar violento. Ou seja, tem dificuldade de alegria, aí entra no álcool, entra em coisas destrutivas, drogas, para poder sentir alegria. O afeto, quantas e quantas pessoas, gente, tem repressão com afeto? Quantas pessoas, né, não conseguem expressar amor, né? Ou quando expressa comprando algo, fazendo algo pela pessoa, não consegue demonstrar de outras formas, só daquelas formas condicionadas. Então, veja, repressão de emoção atrapalha muito a gente e faz a gente se desconectar, porque as nossas emoções existem por um motivo. E elas existem para que a gente possa reagir ao mundo de uma forma adequada, para que a gente possa reagir às nossas necessidades de uma forma construtiva, funcional, que gere uma solução para mim. No momento que a gente reprime uma coisa que é natural e essencial na nossa vida, a gente fica mais perdido. Então, veja, uma mulher que passa por uma situação abusiva, uma vivência de uma relação abusiva, por exemplo, ela fica confusa com a raiva dela. Ela sente raiva, que aquela pessoa está destruindo ela, mas ao mesmo tempo ela precisa manter aquela relação, porque coitada daquela pessoa que teve uma história difícil. Ou, por exemplo, familiarmente, né? Quantas pessoas tem pessoas na família que são destrutivas, né, com ela, e ela sente raiva, só que ela fica confusa, porque ela tem que falar, não, mas é minha família, eu tenho que amar a qualquer custo, né, e aí joga, né, nas costas do amor, né, o amor carrega um monte de destrutividade, né. Gente, tá travando em outros lugares? Como é que tá? Vocês estão conseguindo ver aí? Só me dá um okzinho. É minha internet? Ixi, tá travando, então. Melhorou? Porque agora eu tirei meu Wi-Fi pra ver se melhora. Vê se melhorou. Porque agora eu tô com a minha internet de casa. Ou, do celular. Tá travando ainda? Tá travando ainda, né? Ai, meu Deus, que pena. De qualquer forma, eu vou disponibilizar lá no... Melhorou? Ai, que bom!
Tá, eu vou continuar. De qualquer forma, eu vou disponibilizar lá no YouTube, tá? Quem puder continuar acompanhando, por favor, continue. Então, vamos lá. Então, essa desconexão, né, da raiva, essa desconexão das emoções, essa alienação de uma coisa que é essencial em nós, como as emoções, faz a gente ir pra vida, né? Faz a gente chegar na vida totalmente desarmado, sem poder nos resolver. Então, quais coisas que mostram saúde emocional? É a gente ser resolutivo, conseguir resolver o problema, não ficar amargurando, não ficar ali ressentido. Ou seja, eu tô com medo, deixa eu me preparar melhor pra isso, deixa eu buscar ajuda, deixa eu me resguardar. Tô com raiva, como é que eu posso expressar isso de uma forma resolutiva? Ou seja, sem agredir o outro, porque quando a gente agride o outro só quer se defender, não vai estar ali aberto pra te ouvir, né? Como eu posso me colocar de uma forma assertiva pra isso, né? Como eu posso resolver esse meu problema? Tô triste, né? O que eu tô precisando? Tô precisando chorar, eu perdi algo, eu tô frustrado com alguma coisa. Ai, que bom que melhorou. Eu tô frustrado com alguma coisa, eu tô precisando de algo. Então deixa eu buscar uma pessoa que eu confio, que eu gosto, que me ama, que eu amo, pra me dar suporte, apoio, e eu fechar esse ciclo da tristeza. Não ficar aí uma coisa que às vezes a gente podia amadurecer, digerir ali, né? Em uma semana, a gente fica um mês inteiro mal por causa disso, porque a gente não digere, a gente não sabe as soluções daquela emoção. Tô alegre, deixa eu desfrutar disso, celebrar, ligar pra alguém, né? E esbanjar a minha alegria, porque isso ajuda no meu nível de estresse, isso me ajuda a me nutrir, né? Emocionalmente eu fico abastecido com alegria, com afeto, tá, gente? Então é muito importante a gente estar conectado com a gente. Boa parte dos nossos problemas e das nossas dificuldades na vida, tanto na comunicação, quanto na solução, quanto na criação, né, ou seja, eu me sinto bem comigo e naturalmente eu fico criativo, né, eu conecto a uma coisa essencial de mim, é a nossa desconexão com a gente, tá? Então, uma das questões que deixa a gente distanciado de nós mesmos é a repressão das emoções. Outra é a repressão das capacidades. A repressão das emoções, gente, gera uma carência que a gente chama carência de aceitação. É como se uma coisa dentro da gente, que é essencial da nossa natureza, fosse ruim, a gente não pudesse confiar naquilo que vem dentro da gente. Então, assim, a gente não tem uma aceitação, né, pela nossa natureza. E isso é uma carência, né? É uma falta, é uma carência, uma coisa que a gente não recebeu. A gente não recebeu acolhimento, compreensão, incentivo das nossas emoções. Isso gera uma carência, tá? Da nossa criatividade também. E existe uma carência inclusive já fiz live sobre isso, né? Quem quiser vai lá. E tô fazendo agora, bem lembrado, tô fazendo agora também uma série. Postei o primeiro vídeo ontem sobre as carências, tá? Vão ter aí mais 3. E tem a carência de confiança, que é o quê? Uma repressão das suas capacidades, das suas potências. Então, quem tem a carência de confiança tem uma sensação de eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não consigo, porque teve uma desqualificação das suas capacidades. Isso pode acontecer desde uma pessoa que viveu uma super proteção, ou seja, não deram espaço dela mesma resolver os problemas dela mesma experimentar as coisas da vida dela, não deram esse espaço, até uma pessoa que viveu numa história, né, teve uma história de muita crítica, de muita desqualificação, de muita perseguição, né, existem pessoas que são famílias que são muito persecutórias, ou seja, sempre tá olhando pro ruim, pro erro, pra dificuldade, pro problema, né? E aí aquela pessoa começa, então, a desqualificar a sua capacidade, a sua ação na vida, o fazer. Então, a desqualificação das nossas capacidades também fazem a gente ir pra vida alienado e, por isso, adoecido, né? Aí de duas uma, ou a gente simplesmente não tenta, se trava, se fecha, porque a gente acha que a gente não dá conta, né? Ou a gente faz e no primeiro erro se penaliza, se persegue, se desqualifica, né? E veja, quando a gente não se sente capaz na vida, a gente tá abrindo mão e tá desconectado. Isso é uma coisa que eu falo muito pros meus clientes, né? E é muito impressionante como isso acontece dentro do processo. Muitas coisas que as pessoas falam que não são capazes de fazer, basta elas começarem a desenvolver um pouco mais de autoempatia e de autoestima, elas fazem. Então veja, gente, se alguém fez, você também tem capacidade para fazer.
também tem capacidade. Se outras pessoas fazem, você não tem diferença com essas outras pessoas. A única diferença que existe entre você e outras pessoas é a sua própria autoimagem. É como você se vê, é o que você percebe de você, é as decisões que você toma, de como agir na vida. Porque enquanto essência nós somos iguais. A diferença é a responsabilidade que a gente tem, né, sobre nós mesmos. Então, quando a gente fala eu sou capaz, a gente está se responsabilizando por nós. A gente está falando, não, eu dou conta, eu sou capaz. A gente está entrando em contato com a nossa potência, que temos. As pessoas podem vir com 1 milhão de falas que querem provar que não são capazes. E nada vai me convencer do contrário, e tenho certeza que nenhum outro psicólogo, porque a gente sabe da nossa potência. A gente sabe da nossa potência. Então, veja como é forte a nossa alienação. Que nós nos convencemos que somos piores do que os outros, que não somos capazes como os outros. Entra em toda aquela questão que a gente conversou, né, terça-feira, sobre a comparação. Eu tô subindo a live hoje, tá lá pro YouTube, falando sobre a comparação. Então, como isso nos adoece, esse distanciamento. E por isso a importância da gente se reconectar com a gente, ressignificar a nossa autoimagem, olhar para as nossas feridas, entender as nossas feridas melhor, entender a nossa história, porque nós não somos frutos do nada, né, de algo aleatório, nós somos frutos de vivências, né, de sentimentos, de situações, de vivências. Então a gente precisa hoje poder entender a nossa história, que é uma coisa preciosa na nossa vida, para que a gente possa se reconectar com a gente, tá? Essa conexão com a gente que vai fazer a gente viver o nosso poder pessoal e as nossas emoções, tá bom? Outra coisa. Então eu falei da culpa. E outro sentimento que denuncia muito repressão e distanciamento da gente é a vergonha, né? A gente muitas vezes tem vergonha de coisas que nós somos capazes. Não é uma questão de capacidade ou de competência, né? É uma questão de o que eu acho disso. A gente tem uma tendência de projetar muito isso, né? Ah, mas as pessoas não vão gostar. Mas as pessoas vão achar ruim. Mas as pessoas, não é as pessoas, não, é você. É você que tá se desqualificando, é você que tá se criticando, é você que duvida da sua capacidade, é você que precisa resolver aqui dentro. O mundo é o mundo, gente. O mundo vai ter gente pra gostar e vai ter gente pra não gostar. A gente não tem controle sobre isso. Por que a gente não pensa assim, nossa, as pessoas vão adorar, as pessoas vão amar isso daqui, então eu vou fazer? Por que a gente não pensa assim? Se vão ter pessoas que vão gostar e que vão aplaudir e vão estar com a gente no nosso processo, por que a gente não pensa isso? Porque, na verdade, a gente tá adoecido, desconectado de nós, da nossa autoconfiança, do nosso poder pessoal. Então, a vergonha, né, isso da gente poder se expressar, se mostrar, né, de vez em quando ser o centro das situações e tudo bem. Tem gente que tem vergonha até de fazer aniversário, porque não pode ser o centro ali no próprio aniversário. A pessoa se sente incomodada, envergonhada de ser o centro. Ou seja, existe uma auto-rejeição, a vergonha excessiva. É natural ter uma vergonhinha aqui, uma vergonhinha ali, mas ultrapassar isso. A vergonha excessiva, ela fala de uma auto-rejeição. Como se eu, né, fosse inconveniente, né? Tivesse alguma coisa de errado comigo. E veja, se eu peço pra uma pessoa assim, dança aqui pra mim, a pessoa tem vergonha de dançar. Por quê? Porque a gente aprendeu que isso é ridículo. Então, quantas e quantas coisas a gente aprende que é ridículo e aí tira a nossa autonomia, tira a nossa autenticidade, porque a gente fica com vergonha, né? Então, a gente fica numa coisa de desqualificação de uma coisa que é natural. Dançar, cantar, brincar, se expressar, sabe? Fazer piada, dar uma opinião. A gente fica com vergonha de fazer uma pergunta. Quantas pessoas estão na sala de aula ou estão no curso e não estão usufruindo o máximo possível porque tem vergonha de perguntar, como se fosse um problema perguntar, como se fosse um defeito a gente não saber de tudo. Não é um defeito, gente. Tá tudo bem não saber de tudo, a gente não vai saber de tudo. Uma pessoa que fala que sabe de tudo, ela provavelmente tá no mecanismo de defesa dela. Tá tudo bem a gente não saber de tudo. Então, a vergonha mostra também sobre o fato da gente estar alienado da gente mesmo. Mostra que a gente está envenenado, intoxicado, né? A partir... Olha o Zé participando da live. A gente está contaminado com aqueles traumas, com aquelas dores do passado, da nossa história de vida,
tá? E a gente precisa estar atento, muito atento a isso, para que a gente possa, então, viver a nossa autenticidade. Então, eu tô falando do reencontro, por quê? Porque a gente precisa olhar para dentro. Precisa olhar mais para dentro para encontrar as nossas soluções que existem. Pode ser desafiador, pode dar um pouquinho de medo, pode dar um pouquinho de vergonha, mas se a gente ultrapassa, né? Se a gente dá o próximo passo, se a gente ultrapassa isso, a gente consegue entrar em contato com a nossa autoconfiança, porque a gente vive e a gente fala: ah, então era mentira isso daí de que eu não era capaz. Ah, então não tem nada a ver essa história de que eu não posso saber das coisas. Tudo bem eu não saber de algumas coisas. E é isso que vai me fazer um dia, então, saber daquilo, né? É perguntar, é buscar, é correr atrás disso, tá? Então, veja quanto que a gente fica fragilizado na vida quando a gente não tá conectado a nós mesmos. Outro ponto que eu coloquei são as condições de amor. Então, a gente vai e aprende um monte de condição para ser amado. Pra você ser amado, você tem que ser bonzinho. Pra você ser amado, você tem que dar conta de tudo. Pra você ser amado, você tem que ter um corpo tal. Pra você ser amado, você tem que ter tanto dinheiro. Pra você ser amado, você tem que ser inteligente. Pra você ser amado, você tem que... um monte de coisa. Ser multitarefas, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Ou seja, essas condições de amor, né, gente, faz com que a gente fique extremamente ansioso em alcançar isso, pra que a gente se sinta amado, mas totalmente alienado das nossas reais necessidades. Então a gente precisa quebrar essas condições de amor, entender que dentro da nossa humanidade, dentro da nossa essência, nós somos especiais e nós merecemos amor. A gente não tem que fazer isso ou aquilo. A gente pode simplesmente se conectar a nós mesmos, né, e dar valor a nós mesmos e entender que dentro da nossa humanidade, né, no dar conta e não dar conta, né, no ser bom e às vezes não ser bom, né, no acerto e na falha, a gente tem direito de ser amado por nós mesmos e por outras pessoas, porque senão ninguém seria, né? E essas condições de amor faz a gente ficar ansioso e desconectado da gente. Então, ultrapassar todos os nossos limites, né, se abandonar pra viver aí isso que botaram na nossa cabeça, que é o que a gente devia viver, o que a gente devia ser para ser amado. A gente precisa ter senso crítico, questionar. Mas calma aí, então eu tenho que me destruir para alguém me amar? Que amor é esse? Isso é amor? Será que isso é amor? Então eu tenho que dizer não pra mim e ficar dizendo sim sempre pro outro pra ser amado e aceito? Que história é essa? Como é que é esse amor? Porque é muito fácil, né? Alguém amar a gente quando a gente tá o tempo todo feliz, agradando, simpático. Como é que é isso? Que amor é esse? Então a gente tem que ter senso crítico. Que amor é esse? Que só é bom na hora, que só funciona se eu tiver ali servil, submisso, né? Ou que amor é esse? Que só funciona se eu estiver carregando o outro nas costas, dando conta de tudo do outro, onde eu não posso então receber apoio. Só eu que tenho que ficar lá salvando e resolvendo a vida do outro. A gente precisa ter senso crítico, porque senão a gente vai ficar desconectado da gente, se adoecendo e continuando procurando solução aonde não tem solução, que é fora da gente. Então a gente precisa trabalhar isso na gente, né? Senão a gente vai ficar ainda buscando uma solução e só se abandonando mais e mais e mais e mais. Que mais que eu coloquei aqui? E as carências, né, emocionais. Os exercícios que eu quero passar, eles estão conectados às carências emocionais, ou seja, que a gente possa exercitar e se nutrir um pouquinho em aspectos em que a gente pode estar carente, para que a gente possa se conectar melhor com a gente, ou seja, se responsabilizar pelas nossas necessidades, pelas nossas capacidades, né, pela nossa potência, pelo nosso amor por nós mesmos, para que a gente possa ir para a vida mais conectado com a gente. E então estar mais seguro na vida. Estar conectado com a gente é estar mais seguro na vida, né? Ou seja, a gente vai explorar mais as nossas potências porque a gente tem mais autoconfiança. A gente confia que a gente tá ali. O que faz a gente não usufruir da nossa potência pessoal é o medo. É o medo que eu vou me frustrar, é o medo que eu vou errar, é o medo que... E vai mesmo. Então a gente tem que estar com alta confiança, com amor próprio, com segurança, com empatia por nós pra gente dar conta de viver essas coisas, né? De viver a nossa potência, de viver a nossa autenticidade, tá bom? E retornar ao encontro de nós mesmos. Então, por isso que muitas vezes, gente, a terapia é desafiadora. Porque o centro da terapia somos nós. Ninguém ocupa a nossa vida mais do que nós mesmos. E por isso que às vezes as pessoas fogem da terapia, ficam inseguros em fazer terapia, porque vão precisar olhar para si, porque vão precisar se responsabilizar por si, né? Porque vão ter que entrar em contato às vezes com feridas e coisas da sua história de vida que falam sobre você também,
né? Então a terapia ela é tão curativa, por quê? Porque ela te coloca em contato com você de novo. E isso elimina a nossa ansiedade em excesso, bota solução e criatividade, amor próprio pra gente, faz a gente ter mais autoconfiança, experimentar mais as nossas capacidades, né? Se reconquistar, se reencontrar, tá bom? E por isso que muitas vezes é desafiador. Então vamos pros exercícios, senão não vai dar tempo, já tá quase acabando. Quem tiver aí, quem não tiver com papelzinho e caneta, pega um papelzinho e uma caneta, tá? E eu vou fazer esse desafio de vocês experimentarem, tá? Esses exercícios, tá? Pelo menos por uma semana. São 3 exercícios, porque eu coloquei aqui um para cada carência, né? Ou seja, vamos nos nutrir, nos cuidar, que aí isso vai ajudar a gente a estar mais seguro na vida, tá bom? Então vamos lá. Papel e caneta. De qualquer jeito a live vai estar salva, tá, gente? E aí qualquer coisa vocês podem... Ih, tô vendo que tá bem atrasado, né? Eu já tô em outro assunto, o pessoal tá falando lá do amor, não tem problema, vamos. Que aí vocês vão pegando o que dá, qualquer coisa a live vai estar salva lá no YouTube, tá bom? Então, primeiro exercício que eu vou pedir pra vocês fazerem. Eu vou pedir pra vocês, a gente usa muito da imagem da criança. Por quê? Porque a gente fala muito sobre a criança interior. E a gente usa muito essa fala, né? Entre em contato com a sua criança interior. Porque a nossa criança, a infância é uma fase da nossa vida, né? É muito importante. É uma fase da nossa humanidade muito importante. Porque a gente está aprendendo. A gente está num processo de absorver, né, de aprender muitas coisas. Então a infância, ela define muitas coisas, que se a gente não ressignifica, a gente fica travado, enrijecido com aquele velho aprendizado. Então hoje é importante que a gente ressignifique. E o contato com a nossa criança interior nesse exercício vai ser para que a gente ressignifique a nossa autoimagem. Nossa autoimagem. Então o que eu vou pedir para vocês? Ou vocês vão pegar uma foto da criança de vocês, tá? Ou vocês vão visualizar a criança de vocês. E aí, pense numa foto, pense em você pequenininho, tá? Fecha o olho, pensa um pouquinho em você pequenininho. Ou pega uma foto. E vocês vão falar uma frase construtiva, positiva, nutritiva, de incentivo, uma vez por dia. Pelo menos uma vez por dia. Então, vai pegar aquela foto ou vai visualizar você criança e vai falar frases como... Eu até anotei algumas aqui. Eu confio em você. Você merece ser amado. Você é especial. Eu me comprometo a te amar e a cuidar de você. Né? Que bom que você existe. Você é especial. Frases nutritivas, né? De incentivo. Você é capaz. Você dá conta. Eu confio em você. Eu tô aqui com você. Tá? Frases nutritivas. Então, uma vez por dia. Uma vez por dia, tá? Vai ou fechar o olho e pensar um pouquinho na sua criança, ou vai pegar uma foto, tá? Esse é um exercício, gente, muito poderoso, de muita cura. Porque às vezes, mesmo que a gente não saiba exatamente, ainda não tenha toda essa consciência de autoanálise, né, que a gente faz na terapia, isso já traz amor e já traz cura, né? Porque são frases de nutrição, são coisas que toda criança deveria ouvir, né? Toda criança deveria ouvir isso. E às vezes a gente não escuta. Então hoje a gente pode ter a chance de falar para nós mesmos, tá? Ah, essa frase é ótima. Terapia para aprender a me digerir melhor. Essa frase é ótima, que o Aragoni falou lá na live dele. Então esse é o primeiro exercício. O segundo exercício, e é bom vocês irem anotando. No fim do dia, eu quero que vocês só pensem e se conectem 2 emoções que vocês sentiram no dia. 2 emoções. Ah, hoje eu senti raiva. Ou hoje eu senti tristeza por alguma coisa. Ou hoje eu senti medo. Ou eu senti alegria. Eu senti um carinho, um amor por aquela pessoa. 2 emoções. Esse parece um exercício muito simples, gente, mas não é. Não é, porque a gente fica tanto nesse batidão do dia a dia, tão alienado de nós mesmos, que às vezes a gente um dia acorda super angustiado. Pum! E aí a gente não sabe por que a gente tá angustiado. E isso vem de questões emocionais que a gente vem sentindo durante a semana, que às vezes a pessoa ela tá todos os dias sentindo raiva e ela não consegue entender que ela tá sentindo raiva. E aí um dia ela se sente angustiada. Ou ela tá
todos os dias sentindo tristeza por uma situação que aconteceu e que ela acha que a melhor coisa que ela tem que fazer é esquecer daquilo ali que aconteceu. E não é, né? Como eu tava falando, é se conectar. Aí a pessoa faz o quê? Não se conecta àquela tristeza e um dia simplesmente acorda extremamente ansiosa. Então, às vezes, só o fato da gente detectar e falar: eu senti tristeza, eu senti raiva, eu senti medo, eu senti alegria, eu senti afeto, já ajuda a gente, tá bom? Pois é, gente, eu já desisti da nossa internet hoje. Vai ficar gravado, tá? Então, assim, eu vou subir o mais rápido possível essa live, já que hoje a gente tá tendo esse problema na internet, tá bom? Então, o primeiro exercício que eu falei, que é sobre a criança, fala sobre amor próprio, sobre amor, carência de amor. Então, assim, dar amor a você mesmo é dar amor. A gente vai usar o símbolo da nossa criança pra isso. Amor, tá? É a carência de amor. Dê amor a você. O segundo fala sobre aceitação, que é a gente sentir. Ou seja, as pessoas que têm carência de aceitação, só delas identificarem e acolherem as suas próprias emoções, ajuda a você falar, tá tudo bem. Então você vai identificar as emoções que você teve. E ao invés de você ficar com culpa, ao invés de você ficar rejeitando e reprimindo essas emoções, eu quero que você fale, tudo bem você sentir isso. Eu entendo você sentir isso. Ponto, tá? Sentiu, é natural. Hoje eu já entendo que sentir é bom, é construtivo. Talvez eu ainda precise aprender ainda melhor a me comunicar com a minha emoção, a expressar a minha emoção. Mas só da gente estar acolhendo aquela emoção do dia já tá maravilhoso. Já é o primeiro passo, tá bom? E terceiro, para falar um pouquinho sobre autoconfiança, eu vou pedir para vocês pescarem alguma coisa no dia para vocês se responsabilizarem. O que quer dizer o quê? Isso daqui eu acho que eu posso melhorar nisso. Ou isso daqui aconteceu, mas tem a ver comigo, porque eu fiz isso. Porque, gente, responsabilidade é autoconfiança. Se a gente se responsabiliza pela nossa vida, se a gente se coloca no centro da nossa vida, a gente fica mais autoconfiante. E autoconfiança, gente, é maravilhoso. Ou seja, às vezes dói a gente ver que a gente é responsável por uma situação. Dói, às vezes é chato, é melhor a gente justificar, é melhor a gente falar que foi outra pessoa, é melhor a gente tirar de nós mesmos aquela responsabilidade. Mas como eu já falei em várias lives, responsabilidade é poder pessoal, responsabilidade é autoconfiança. E ninguém pode te dar isso, você tem que conquistar a sua autoconfiança. Então, se responsabilize por alguma coisa que seja boa ou ruim, não tem problema. Aconteceu aquela coisa maravilhosa, foi porque eu fiz aquilo. Eu fiz aquilo, porque tem gente que tem dificuldade de se responsabilizar pelas coisas boas da vida, né? Acha que simplesmente ele não tem nada a ver com aquilo ali. Aconteceu por sorte, né? E isso é a baixa autoestima. Então, sendo uma coisa boa ou sendo uma coisa ruim, eu quero que você encontre a sua responsabilidade sobre aquilo que aconteceu na sua vida. Gente, é muito exercício? Pouquinho. Pra quem talvez não tenha um hábito de exercitar, né, de exercitar as suas emoções, a sua consciência, a sua autopercepção, talvez vocês podem anotar e fazer um por semana, não tem problema. Esses só são exercícios que eu acho que são iniciais, que são interessantes, tá? Pra gente começar a exercitar esse reencontro, essa conexão com nós, tá bom? Então, relembrando, trabalho com a criança, frases de afeto e de amor. Trabalhar o amor, tá? O afeto. Que muitas vezes fica carente. O trabalho das emoções, ou seja, conectar a duas emoções e aceitar essas emoções. Vou repetir aqui rapidinho o que me pediram. O trabalho com a criança você vai pegar uma foto ou você vai visualizar a sua criança e vai falar uma frase de amor pra ela, uma frase nutritiva pra ela. Que bom que você existe, você é muito amada, você merece uma vida boa, você merece ser amada, né? Eu tô aqui com você, né? Eu vou cuidar de você, né? Eu vou te proteger. Uma frase nutritiva e de amor com você mesmo, visualizando a sua criança. É bom a visualização da criança também, gente, porque gera mais amor, mais empatia. A gente tem naturalmente uma tendência de ser mais amoroso e empático com a criança, né? Então a visualização da criança ajuda a gente nesse processo de empatia, tá bom? Então, primeiro trabalho, amor. Trabalho com a criança pelo amor. Segundo trabalho, emoções. Que ajuda a gente a se aceitar na nossa natureza. Então, pega emoções que você geralmente tem dificuldade. Ai, Dri, geralmente eu não gosto de sentir raiva, eu não gosto de sentir tristeza, eu não gosto de sentir medo, eu não gosto... Eu rejeito, critico e desqualifico muito essa minha emoção. Pega essa,
Se você sentiu durante o dia, conecta, fala, ah, eu senti isso hoje naquela situação e acolhe, tá tudo bem, que não tem problema eu sentir isso. Acolhimento, reconexão e trabalhar a aceitação. Precisa se aceitar na sua humanidade, senão você fica se combatendo. Eu falei isso numa live, né, que é quando a gente não se aceita e a gente fica rejeitando as nossas próprias emoções, é como se a gente tivesse uma doença autoimune. A gente tá combatendo coisas que querem nos proteger, que querem nos desenvolver. E eu tô ali combatendo aquilo ali, desqualificando aquilo ali. É como uma doença autoimune. A gente precisa se aceitar, se acolher, para que a gente possa estar mais seguro e mais protetivo e mais autêntico na vida, tá? Então, segundo, emoções, aceitação. E o terceiro, que eu falei aqui, que é a gente se responsabilizar por alguma situação que aconteceu no dia, que seja uma situação ruim ou que seja uma situação boa, trabalha confiança. Eu confio em mim. Eu sou responsável pela minha vida e minha vida não acontece no acaso. Eu tenho tudo a ver com ela, tá bom? Tenho tudo a ver com a minha vida. Tudo acontece na minha vida, eu tenho a ver com isso, tá bem? Então, 3 exercíciozinhos. Fazia tempo que eu não passava exercício, né? E aí, terça-feira, eu vou perguntar aqui pra vocês. Eu quero todo mundo aqui na terça-feira e eu vou perguntar pra vocês, tá bom? Como é que foi? O que vocês sentiram e etc. Se vocês também quiserem me mandar no direct, tá bom? Também podem mandar no direct aí, com o passar dos dias, me dar um feedback de como é que foi esses exercícios no seu dia, tá? Na sua semana. Combinado? Bom, deixa eu ver aqui alguns comentários, porque daqui a pouquinho tá acabando o nosso tempo. Que pena, gente, que a internet ficou assim ruim hoje. Mas vai estar tudo, tá? No YouTube. Deixa eu ver aqui. Ai, o pessoal reclamando que tá travando. Aqui também tá travando. Vamos ver aqui. Tiveram vários comentários aqui durante a live. Eu tenho medo para relacionar, porque passei 20 anos com uma pessoa, mas estou com o pé atrás para relacionamento. Tá bom. Veja, José, isso é uma coisa importante, né? De você realmente ressignificar, de você entender o que aconteceu nesse processo, né? De você se responsabilizar por alguns pontos, se perdoar em outros pontos e compreender também, né, a falha do outro, etc, para não ficar carregando tudo para você, ou seja, fazer um processo de diferenciação, para que você possa então um dia viver uma relação saudável, né? Eu entendo esse medo, porque quando a gente se fere é natural a gente ficar com medo, mas tenta buscar e canalizar esse medo para uma coisa construtiva, que te ajude. E não para te deixar sem amor, porque o relacionamento, o amor, o afeto é uma coisa muito importante na nossa vida, é uma necessidade natural da gente, né? Então, busque encontrar as soluções para que você sinta confiança de que numa próxima relação você pode viver coisas diferentes e não coisas ruins. Que bom, Ivone, que você estava gostando, coraçõezinhos. Não estou conseguindo sair de casa nessa situação que estamos vivendo, da pandemia. Pois é, assim, a pandemia ela gera medo. É uma emoção de medo, né? É natural que a gente fique